Bom, pessoas, então vamos para a resolução de mais um exercício. No exercício resolvido 7 da página 56, ele traz consigo as seguintes informações. Determine a temperatura de equilíbrio térmico, certo? Ou seja, se ele quer equilíbrio térmico, é a minha temperatura final, do seguinte sistema. Um calorímetro, então tem um calorímetro. Ele tem um calorímetro de capacidade térmica. Então, o calorímetro vai ter capacidade térmica de 30 calorias graus Celsius. E a 200 gramas de água, 100 gramas de água. Então, meu segundo sistema, a água, tem uma massa de 100 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 10 graus Celsius. E depois são adicionados mais 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, coloca-se mais água. A massa dela também é 100 gramas, só que está numa temperatura de 60 graus Celsius. Veja, então, que há uma massa de 100 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, isso aqui é uma água fria. E depois coloca mais 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Então, isso aqui é uma água quente, né? 60 graus Celsius. Tudo bem? E essas são as informações que ele me dá no exercício. Tudo bem? Então, vejam bem que dentro do calorímetro havia uma água, 100 gramas de água, nessa temperatura de 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do calorímetro é 10 graus Celsius. E ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico. Então, ele quer saber a minha temperatura final dos meus três sistemas unidos. Certo? Outra informação que ele não me deu no problema, mas eu tenho que saber de cabeça, é que o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. E aqui o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. Tudo bem? Essas aqui são as informações que ele me deu. Então são 3 sistemas e eu quero descobrir a minha temperatura final. Então vejam bem, então são 3 Qs novamente, né? O Q do calorímetro mais o Q da água fria mais o Q da água quente. Como eu estou num sistema de troca de calor, então conservo a energia entre eles, então igual a 0. Então no calorímetro eu não tenho calor específico. Se eu não tenho calor específico, então eu vou utilizar o do capacidade térmica. Mais uma vez, então capacidade térmica é o meu Q sobre o meu ΔT. Eu preciso deste Q, certo? Então para eu ter esse Q, basta ter minha capacidade vezes o meu ΔT. Daí que surge o Q do meu calorímetro, tudo bem? Mas o Q da água, eu tenho um calor específico, então o Q macete, tudo bem? E o Q da água quente, eu vou ter de novo calor específico, então o Q macete. Tudo isso igual a 0. Agora eu vou substituir os valores. Então a capacidade térmica do calorímetro é 30. Minha variação de temperatura é a temperatura final que eu quero encontrar, menos a minha temperatura inicial, que é 10, mais a minha massa de água fria, 100, calor específico 1, e minha variação de temperatura é a temperatura final, menos a minha temperatura inicial, que é 10, mais a minha massa de água quente é 100, calor específico da água quente é 1 também, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a minha temperatura inicial, que é de quanto? 60. Tudo isso aqui igual a 0. Então agora eu vou fazer a matemática básica, certo? Então distributiva, que é o bendito chuveirinho que vocês conhecem, então 30 vezes T, 30T. 30 positivo vezes menos 10 vai dar menos 300, mais 100 vezes 1, 100, 100 vezes T, 100T, e depois 100 positivo vezes menos 10 vai me dar menos
1000 mais 100 vezes 1, 100, né? 100 vezes T, 100T, e 100 vezes 100 positivo vezes menos 60 vai dar menos 6.000 igual a zero. Então vejo que aqui eu tenho letra, esse aqui eu tenho letra, isso aqui eu também tenho letra, certo? Então 30T mais 100T mais 100T vai me dar 230T. Depois eu tenho menos 300, menos 100, menos 6.000. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai me dar menos 7.300 igual a zero. Então, 230T vai ser igual. Tá, menos 7.300 vai para o outro lado positivo. 7.300. Então, minha temperatura final vai ser igual a 7.300. 230 tá multiplicando, vai para o outro lado. Dividindo. Então, minha temperatura final 7.300 dividido para 230 vai ser aproximadamente 31,74 graus Celsius. Ou seja, dentro do calorímetro que tinha essa capacidade térmica foi colocado uma água, 100 gramas de água a 10 graus Celsius, depois adicionou uma outra água a 60 graus Celsius. Tinha uma água fria, depois eu coloquei uma água quente, e eu queria saber, depois de um determinado tempo, qual seria a temperatura de equilíbrio térmico, né, nesse sistema. Então a temperatura depois de um determinado tempo seria de 31,74 graus Celsius.